Você já parou para pensar ou discutiu em casa, no trabalho, sobre etarismo? Olha, esse termo se refere a estereótipos, preconceitos e discriminação que estão direcionadas às pessoas com base na idade que elas têm. Essa definição é da Organização Mundial da Saúde. E ao falar dessa realidade, com certeza a gente sabe, fala bastante sobre relações sociais, mercado de trabalho, saúde mental. Enfim, é um assunto bastante amplo que é preciso ser discutido, inclusive foi tema da redação do Enem deste ano. Esse é o assunto que vamos falar no nosso Educa Podcast de hoje. Etarismo, como lidar, como trazer mais qualidade de vida para as pessoas mais velhas na nossa sociedade. Mas antes de começar o podcast, eu peço para você curtir aqui o vídeo, comentar e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Bom, vou apresentar então a nossa convidada de hoje. Ela é psicóloga escolar e clínica, doutora em psicologia da educação pela PUC São Paulo, atua como docente, supervisora clínica na Universidade Paulista, atende também em consultório como psicóloga e dedica-se a pesquisas com foco em educação especial e inclusiva, formação docente e vulnerabilidades na sociedade, a Luciane Helena Mendes de Miranda. Muito obrigada, Luciane. Eu que agradeço essa oportunidade de poder, conversar um pouco sobre esse assunto, bastante presente nesse nosso momento, na sociedade, pensando que a população está envelhecendo. Com certeza, a gente, em todos os aspectos, a gente acaba entrando em contato com essa questão do etarismo, é o que a gente vai falar mais um pouquinho por aqui. Para a gente começar, Luciane, conta um pouquinho da sua trajetória, do seu contato com a educação também, porque você trabalha também numa universidade, como que foi que você descobriu que queria trabalhar também ensinando, além da psicologia? Sim. Eu venho de uma família de educadores, Então, meus tios, minha mãe, minhas primas, todas são professoras, estão relacionadas à área da educação. Então, eu cresci nesse meio, ia com a minha mãe na escola, Então, eu cresci nesse meio. Então, eu fiz magistério. Então, a minha intenção sempre foi voltada para a educação, mas ficando adolescente, a gente vai conhecendo, fui conhecendo a psicologia, entendendo essa importância da saúde mental. Então, fiz a universidade, fiz o curso de psicologia na graduação. Como eu sempre juntei a educação e a psicologia, então, na clínica e na escola, sempre me dividindo, sempre atuando nesses dois nichos que eu falo. Então, a minha vida inteira profissional, 30 anos de profissão, sempre atuei nesses dois momentos. Então, já atuei em sala de aula, atuo no consultório. E, atualmente, eu costumo brincar assim, que a gente ensina os adolescentes, os estagiários. Que são de várias idades, De várias idades, Então, eu ensino os estagiários a atenderem, Então, tanto na escola quanto na clínica, Então, por isso, supervisora clínica, Supervisora... Então, eu faço estágio, junto com eles, e a gente pensa em possibilidades de trabalho. Então, a educação e a psicologia sempre caminharam juntas na minha vida. Muito bacana. E para a gente já começar, então, nessa questão do etarismo, Até ali no seu trabalho, como a gente sabe, tem alunos, então, de várias idades. Psicologia é um curso que abrange bastante. Sim. Como que você vê isso na prática? Até mesmo para quem está estudando psicologia, essa diferença de idade, às vezes, tem algum conflito, algum problema? Como que é? Olha, quando eles entram no primeiro ciclo, Então, assim, tem alunos de 17 anos, porque saem do ensino médio, entram na universidade. Então, meu público varia de 17 a 65 anos, que foi até ontem que eu estava conversando com uma estagiária. Então, assim, percebe que é uma idade, é muito amplo, Então, o quanto que, nesse primeiro momento, essa diversidade etária, então, assim, eu digo que eles vão acostumando já desde este momento. Então, a gente percebe essa diferença, das conversas, das brincadeiras. E depois eles vão caminhando na universidade, então eles vão se acostumando,
porque a psicologia é um trabalho social. Então, lidar com essas diferenças, com essa diversidade, né, cultural, das idades, né, de vários lugares de São Paulo que a gente, que vem, né, os alunos. Então, eles vão construindo esse olhar, né, específico voltado para os aspectos sociais. Então, na própria sala de aula, né, essa diferença etária, ela, né, já é um grande de um trabalho, né, porque eles vão aprendendo a lidar com isso, tanto os mais velhos com as pessoas mais jovens, né, quanto os mais jovens com as pessoas mais velhas. Depois, no estágio, como eles já se conhecem, então fica bonito de ver a construção e o amadurecimento deles como profissional, né? De poder perceber o quanto que essa diversidade, né, um vai ajudando o outro. Então, esse crescimento no próprio curso, né, entre eles mesmo, antes da gente começar a pensar nos estágios. É bacana a gente ver, por exemplo, você falou, um aluno estagiário de 65 anos buscando novas oportunidades, estudando, às vezes pode nem usar de forma profissional, mas para aprender. Como é que você vê essa busca aí aos 65 anos de uma graduação? Olha, no caso, assim, estou pensando, né, nas minhas estagiárias mais velhas, eu digo 60 a mais, né, porque é bem variado. Conforme elas vão estagiando, elas vão percebendo, né, as pessoas que vão buscando o atendimento dentro da psicologia. Então, elas vão pensando em atuar no público mais velho também, né? Então, é algo diferente que eu tenho percebido nos meus estagiários, assim, né? Eu tenho, em média, acho que uns 80 estagiários. Então, é algo que vem aparecendo, sabe? De um ano e meio para cá, eu tenho percebido isso. Porque, normalmente, os alunos de psicologia, eles querem chegar, né, vamos estagiar na clínica e atender adultos, né? E eu insisto muito que, assim, olha, a gente precisa pensar nas crianças, tá? Então, a gente já consegui tocar esse aspecto. Mas eles estão chegando com a ideia de atender as pessoas mais velhas, o que também é algo muito importante, porque não tínhamos profissionais para esse público específico. E a gente sabe o quanto que a sociedade envelhecendo, as pessoas envelhecendo, esbarra em outras questões, né? Perpassa aí umas dificuldades, né, de perda das pessoas queridas, né, a aposentadoria. Então, vão percebendo, né, o quanto vai tocando a saúde mental dessas pessoas. Então, tanto os estagiários, né, tanto os meus alunos, quanto as pessoas já estão tendo essa clareza, né, da busca por um profissional neste momento. E a pandemia, né, tirando algo positivo da pandemia, abriu um espaço para a gente de trabalho, né? Então, eu trabalhei a pandemia toda, né? Atendi normalmente e então isso popularizou, sabe, o trabalho do psicólogo, ficou mais acessível, né? O trabalho online é outro valor. Então, as pessoas têm chegado e eu acredito que foi uma oportunidade para as pessoas mais velhas entenderem a importância do trabalho do psicólogo. E aí, no caso, tendo um psicólogo, às vezes, com a idade mais aproximada, a pessoa talvez se sinta mais à vontade, é isso que você percebe? Isso. E até uma orientação que a gente faz, né? Justamente por vocês, né, serem 60 a mais, então, abre espaço para essas pessoas. E ontem mesmo a gente estava, né, fechando o semestre, né? E uma das minhas estagiárias falou que ela fez o estágio, né? Lá na clínica a gente chama de plantão psicológico. Então, ela fez o estágio, atendeu pessoas mais velhas, né? Foi para um outro espaço, também atendendo pessoas mais velhas, e ela decidida, né? Acho que encontrei meu público-alvo de atendimento. Então, você vê que, né, as pessoas estão atendendo. Mas também, assim, tem estagiários que variando, né, de 25 a 30 anos, que também chegam para fazer o estágio na clínica com esse objetivo. Então, você vê que vai popularizando, né, vai ficando mais... fica mais acessível mesmo, acho que as informações, né? E as pessoas vão chegando, vai perdendo o medo, né? Porque ainda existe um certo preconceito, né? Uhum. E precisa mesmo ter esse atendimento aí
especializado, né? Aí a pessoa estuda mais, aprofunda mais para atender esse público, porque é importante, é uma fase aí que precisa de bastante acolhimento também, né? Sim, sim. Para a gente atender, né, a gente tem que estudar o desenvolvimento humano. Então, a gente começa desde os bebezinhos, né, e vai até a velhice. Então, precisa estudar as transformações do corpo, né, o quanto que, né, determinados pensamentos vão chegando, o medo da finitude, né? Então, são questões que, chegando o paciente para a gente atender, a gente tem que se voltar lá nas fases do desenvolvimento humano, né? Se debruçar sobre essas questões, né? Voltar sobre os aspectos, né? Sobre as características, para que a gente possa fazer um bom atendimento. Isso Certeza. é significativo. Vamos ver aqui na tela evolução da expectativa de vida no Brasil, segundo os dados aí do IBGE. 2024, a expectativa de 76,6 anos, mulheres um pouco mais, né, 79,9, e homens 73,3. Em 2000, há 24 anos atrás, 71,1 anos. E em 1940, que foi quando começou a pesquisa de expectativa de vida no Brasil pelo IBGE, 45,5 anos. A gente vê aqui, né, Luciane, que evolução aí nesse período, em 64 anos, bastante diferença. Então, a gente tem que mesmo trabalhar essa questão com a pessoa idosa. Qual você acredita que são as maiores dificuldades que a gente ainda enfrenta hoje em dia, apesar, né, de ter essa diferença da expectativa de vida? Eu fico pensando assim, na mudança mesmo de conceito, que até os mais velhos também já vão tendo da vida, dos aspectos da sociedade, o quanto a sociedade abraça ou não essas pessoas mais velhas, né? Porque a gente enfrenta preconceito, né? Então, assim, eu passei de 50 anos e, assim, às vezes a gente escuta algumas coisas assim, sabe? Mas você é mais velha, né, para esse determinado público, ou você atende todas as pessoas, né? Ou assim, você valoriza somente as pessoas mais velhas. Então, assim, a gente, né, percebe aí, né, Já tem o etarismo. preconceito, né? A gente já vai percebendo o preconceito. Então, justamente por escutar essas questões, né, a gente fica pensando que o quanto precisa mudar mesmo. É uma mudança de paradigma. Entendo que é algo difícil de ser transformado, mas justamente por esse dado, a gente percebe que a população está ficando mais velha, então precisamos nos atentar a essas mudanças, né? Então, dentro da psicologia, no mercado de trabalho, né? Penso até que na moda, sabe? Coisas que não tinham, né, para esse público específico, né? Para o idoso anteriormente, e agora a gente percebe que existe esse nicho, né, específico. Então, penso que seja uma forma mesmo de uma mudança de conceitos, porque a gente está vendo, né, tem dados específicos que a população está envelhecendo. Tem que se pensar também, falar sobre isso, né? A gente tá trazendo informação, discutindo, trazendo alerta para as pessoas. Isso já ajuda bastante, acredito. Com certeza. Então, acho que o fato da gente estar tendo aqui essa oportunidade, né, para falar sobre esse assunto, para a gente falar mesmo sobre essas questões que são difíceis, né? Os temas tabus, né, que a gente escuta por aí, né? Então, o etarismo, né, as questões de gênero, a gordofobia, né? Então, são questões, assim, que muitas vezes, né? Isso é brincadeira de criança. Não, gente, dói, né? Então, isso é doloroso, a gente chama de bullying, né? Então, isso é complicado mesmo. Então, penso que o quanto mais a gente falar a respeito desse assunto, né? Trazer informação, deixar ele, né, popular, para que as pessoas reflitam mesmo a respeito disso, né? Até no caso, por exemplo, a escolha, né, da redação do Enem para esse ano, isso mostra que é um assunto importante, que precisa ser debatido, até mesmo Enem, a gente também sabe, o próprio Enem, não são só jovens que fazem, muitas pessoas de várias idades fazem, mas a grande maioria são os mais jovens. Sim. E para eles pararem, discutirem, pensarem sobre isso,
traz mais, né, é importante também. Sim, né? Você vê que no próprio Enem e no ENAD também, né? Que é a prova que eles fazem no final do ensino superior. Também foi, assim, temas muito sociais. Então, você vê que são formas, assim, tá aparecendo nessas grandes provas, né? Então, você percebe que são assuntos que estão sendo trabalhados dentro das escolas, né? Então, na escola, para com o Enem, né? E dentro da universidade, em função do ENAD. Então, a gente tem trabalhado muito esse aspecto social, né? Trazendo esse lado social da psicologia, das pessoas, falando a respeito do assunto, e eu também acredito nisso, falando a respeito, né? Trazendo informações a respeito, as pessoas vão refletindo, né? Vai popularizando, sabe? Vai chegando perto o assunto. Diminuindo o preconceito. Diminuindo o preconceito. Que é o que a gente espera. Vamos falar então um pouquinho agora de mercado de trabalho, que é outra situação que preocupa também, né? Eu destaquei uma outra notícia aqui na tela. O Léo vai colocar pra gente, ó, participação de idosos no mercado de trabalho cresce 69% em 12 anos no Brasil, revela pesquisa. Essa notícia é do site da FGV, de um estudo da universidade, e revelou mudança então no perfil da força de trabalho com o avanço da geração 60+ no país. Essa população, então, cresceu 55% de 2012 a 2024, ultrapassando 35 milhões de pessoas. Uma população bem numerosa, né, Luciane? E esse levantamento mostrou também que esse grupo tem ampliado a atuação no mercado de trabalho. Mas a gente sabe que mesmo assim ainda tem um caminho a se percorrer, né? O que você percebe, as pessoas que você tem contato, às vezes está procurando uma recolocação com 60+, é um pouquinho mais complicado? Você exige um pouco mais? Como que é? É complicado, né? Apesar, assim, de toda a experiência profissional, né, que muitas vezes essas pessoas têm, dependendo do lugar onde vai procurar, não é? Penso assim, nas grandes empresas, né? Às vezes em lugares que demandam, assim, né? Relacionados aos aspectos tecnológicos, muitas vezes acabam preferindo, né? As pessoas mais jovens. Mas, infelizmente, ainda enfrenta essa dificuldade. Mas, assim, acho que pensando na questão, né, da universidade, pensando na questão, né, dos atendimentos dentro da psicologia, né, passeando aqui no centro da cidade, percebi que tem pessoas que são mais velhas, né, que estão atuando, né? Não sei se você viu, né? Pessoal mais atendendo nas lojas, né? Então, você vê no consultório, né, que eu coloquei para você, dentro da universidade, os meus colegas, né? Então, assim, temos pessoas, né, 50+, assim como eu, pessoas mais velhas também, né? Então, acho que depende muito do nicho, assim, sabe? Eu fico pensando, talvez em grandes empresas, no sentido de multinacionais, assim, acredito que seja um pouco mais difícil. Existem nichos específicos, empregos específicos, que eles acabam conseguindo mais oportunidades e não é no geral, né? Não é no geral. Esse que é a questão, né? E você vê que, assim, são pessoas que têm um grande conhecimento, né? Têm oportunidades de orientação, mas muitas vezes, por ser mais velha, né? Acaba perdendo essa oportunidade. Infelizmente, né? Algumas vagas de emprego eles colocam, né? Até 50 anos ou muito menos, né? Então, isso é complicado, né? Eu acho que perde muita oportunidade, perdemos aí grandes profissionais por conta do etarismo. Com certeza. Eu percebo isso também, por exemplo, no meu mercado de trabalho, jornalismo. Às vezes a pessoa fica anos trabalhando numa mesma empresa, depois que tem mais experiência, que está com um salário um pouco melhor, porque já está há anos ali na mesma empresa, acaba perdendo a oportunidade para uma pessoa que acabou... Não que não... A gente tem que ter várias gerações ali juntas, mas ainda tem que ter a pessoa com mais experiência. Principalmente uma redação de jornalismo, por exemplo. Eu acho que é essencial ter essa experiência. E, às vezes, muitas redações estão sem essas pessoas mais experientes por conta mesmo de questão de salário, que a pessoa, né, tem mais experiência, então acaba... sendo justo mesmo, né? A pessoa tá tantos anos ali trabalhando, oferece um trabalho com mais repertório, com mais bagagem. Então, isso é uma barreira também difícil. Eu imagino, sim.
né? Então, você vê, a gente estava falando inicialmente do primeiro ciclo de psicologia, né? Então, o quanto que a diversidade, né, das idades é importante e eles vão trabalhando isso durante o curso. Então, se a gente pudesse trazer isso para outros universos, né, para outras frentes de trabalho, acho que seria muito importante a gente entender que assim a população está envelhecendo, né? São pessoas ativas, né? Tem muitas ideias interessantes, fora toda a experiência do mercado de trabalho, né? Então, perder esses profissionais, né? Nossa, eu penso que assim, é uma grande perda, né, considerável, né, perdendo aí essa experiência, né, essas oportunidades aí, deixando né, de abrir essas portas, né, para as pessoas mais velhas. A gente aí, de novo, esbarrando preconceito. Infelizmente. Luciane, também existe uma questão, por exemplo, acho que é mais na sua área, da questão da pessoa jovem que acabou de formar. Também tem dificuldades para conseguir experiências. Isso também a gente pode trazer como uma questão de preconceito com idade, porque a pessoa não tem experiência, mas ela precisa de uma oportunidade. Como é que você vê isso? Também isso também entra no etarismo, né? Tanto as pessoas mais jovens quanto as pessoas mais velhas, perdendo qualquer oportunidade, a gente encara como preconceito, como etarismo, né? Então, assim, é a mesma dificuldade, né? Então, justamente por ser uma pessoa mais jovem, né, não acreditam no potencial, né, até na oportunidade de treiná-la, de orientá-la, né, do jeito que uma empresa, né, uma clínica gostaria de atuar com esse profissional. Então, a mesma dificuldade que uma pessoa mais velha e toda a sua experiência para entrar no mercado de trabalho, a pessoa mais nova também, mais jovem, né, com toda a energia, chegando para o mercado de trabalho, disponível para aprender muitas coisas, também sofre a mesma questão. Então, você vê que são dois polos, né? Tanto os mais jovens quanto os mais velhos que estão ali, né? Abertos a novas oportunidades e acabam perdendo, né? Por conta, muitas vezes, de um mercado de trabalho muito fechado. E aí a gente volta para a questão do preconceito, percebe? Né? Então, acho que trabalhar com essa questão da diversidade, né, trazer isso, né, e como você falou anteriormente, a gente precisa falar desse assunto, né, pensar nesses aspectos da diversidade, né, misturar esse público, né, trazer os mais jovens, trazer os mais velhos, né, porque a gente fica fechado ali nas pessoas, né, 25 a 45 anos, né, esquecendo que os mais jovens e os mais velhos também têm muito para oferecer, não é? E essa troca de gerações em ambientes profissionais, eu, né, tive algumas experiências, assim, lidando com estagiários, com pessoas mais novas e com pessoas mais experientes. E com os dois a gente aprende muito, porque são gerações diferentes, vêm com bagagens diferentes, os mais jovens com a tecnologia, com a questão das relações, os mais velhos também com a experiência, porque tudo isso é essencial no trabalho, ajuda a evoluir melhor. Então, acho que essa relação, ter os dois, enriquece muito qualquer ambiente de trabalho. Com certeza, né? Você tem toda a razão. E com certeza, sabe, eu converso muito com meu filho tem 20 anos, né? E aí a gente troca, né? Vai trocando muitas informações, assim, né? Ele dentro do universo dele e eu dentro do meu universo. Então, a gente trocando justamente para, né, que eu aprenda com a experiência dele, né? E possa passar alguma coisa para ele também, né? Assim como eu penso nos meus estagiários. Falo meus estagiários, né? Mas, assim, né? Nos estagiários, nos alunos, né? Penso nessa troca também, né? Então, assim, é muito enriquecedor ver, né? Quando eles vão para uma escola pensando num projeto, né? E assim, a oportunidade que eles têm de lidar com as crianças ou às vezes com os adolescentes, né? E aí eles contam, né? Assim, confundiram a gente com os adolescentes, com os alunos, né? Então, também trazendo essas experiências, essas trocas, né? Então, quando a gente faz supervisão, né? Quando as salas têm essa diversidade, né? Então, temos pessoas mais velhas, estagiários mais velhos, quanto os alunos, né? Os estagiários mais novos, as trocas entre eles, sabe, assim, as aberturas que eles vão dando, né? Um para os outros, né? Dentro desse momento da supervisão, é muito enriquecedor, sabe? Então, assim, ver a construção de uma pessoa mais jovem, sabe? Que fica quietinha, super tímida no começo, e aí depois chega no momento, sabe? Estimulado pelos colegas mais velhos ou
ele se sente mais à vontade, começa a dar dicas, pensa, sabe, sugere algumas atividades para outros grupos. Então, ver essa troca, sabe, ali acontecendo no momento, você vê o quanto é rico. Então, a diversidade, de novo, a gente traz a questão, né, da diversidade das idades e a diversidade das experiências. A troca é enriquecedora. Verdade. Vamos falar um pouquinho de saúde mental do idoso. A gente sabe que vai chegando uma idade, aí filhos saem de casa. Às vezes, como você falou, tem a questão da perda de pessoas próximas por conta, né, de problemas de saúde também, por conta da idade. Na prática, como é que você vê essa saúde mental dos idosos? Eles estão procurando mais atendimentos psicológicos, esse acompanhamento que muitas vezes é necessário para não se sentir sozinho? Então, eles são muito resistentes ainda, mas já estão chegando nos consultórios, sabe? Então, da mesma forma que tem estagiário, tem aluno que chega com a intenção de atender, né, pessoas mais velhas, eles também estão chegando para ser atendidos, né? Claro que muitas vezes por uma orientação de um médico, muitas vezes né, assim, uma orientação de um filho ou de um companheiro, uma companheira, mas estão chegando para os atendimentos psicológicos, tá? Não vou te dizer que é né, que é um número grande, mas eles estão chegando. Então, eu enxergo isso como um avanço significativo, porque não aparecia, sabe? Eu estou na universidade desde 2021, e então percebo, assim, não aparecia o público mais velho, né? E agora, assim, de 1 ano e meio para cá, a gente percebe, né, assim, um crescimento significativo. Então, assim, pessoas de 70 anos, 75 anos, então já tivemos, né, ali pacientes com essa faixa etária. Então, justamente pela ideia da finitude, pela ideia das perdas, das dificuldades, da limitação do corpo. Então, isso, né, demanda muito, né, desse desenvolvimento do sujeito. É difícil para eles, né? Assim, a cabeça muito ativa e o corpo não responde, né? Então, assim, a gente vê o quanto isso é doloroso. E, então, nessa construção, essa percepção, o trabalho do psicólogo, ele pode ajudar muito nesse momento, né? Mas ainda assim eles enfrentam uma resistência, sabe? Mas eu nunca fui assim, então vai passar, né? Eu preciso fazer outras coisas. Ok, mas vamos pensar na sua saúde mental? Será que não está, né, dificultando mais ainda o fato de você tá deprimindo, né? Tá muito triste com algumas questões? Será que não era o momento de você buscar alguém, né? Então, sabe, essa construção, ainda a gente enfrenta um pouco de resistência. E existe uma dificuldade maior com os homens do que com as mulheres? Porque a gente viu, por exemplo, na expectativa de vida, a das mulheres acaba sendo maior do que a dos homens. Na procura da psicologia também? Também, né? A gente pode pensar assim, né, que olha, eu tô lembrando aqui, né, dos atendimentos, vamos dizer assim, que são 3 mulheres para um homem. E assim, eles faltam, né? Se uma jovenzinha que está atendendo, por exemplo, né? Uma estagiária mais nova, né? Aí eles ficam assim, você é tão bonitinha, tão pequenininha, sabe? Então, justamente pela dificuldade, pela resistência de entender essa questão, né, do envelhecer, né, de fazer terapia, de eu abrir as minhas dificuldades, né, as minhas questões internas para uma outra pessoa. Então, as mulheres ainda chegam. Mas isso em qualquer idade, viu? No consultório, as mulheres chegam com mais frequência. Acho que é uma questão cultural mesmo. Às vezes os homens, eles guardam mais, né, o que sentem. E aí, para você falar para uma pessoa, como você disse, uma pessoa que você não conhece, mas é aí que tá a questão da psicologia, que é uma pessoa que você não conhece, que vai ter essa capacidade de olhar um pouco mais de longe, analisar melhor a situação, né, para te dar alguns caminhos, porque a pessoa realmente não te conhece, não tá envolvida no seu dia a dia. Isso que ajuda, né? É o nosso trabalho, é assim mesmo, né? Então, é um dos pontos importantes para a gente fazer um bom atendimento. A gente não pode ter relação, né? Não pode conhecer a pessoa. Até porque a gente tem que ter o nosso olhar profissional,
né? De poder enxergar, muitas vezes, as dificuldades que essas pessoas estão tendo de não enxergar algumas coisas, né? De insistir em dificuldade, né? De ficar naquela repetição, né? De dificuldades que você sabe, né? Assim, você já percebeu que algo deu errado, você vai fazer de novo, né? Então, de fato, as mulheres são mais abertas nesse sentido, né? E ainda os homens têm um pouco mais de dificuldade de entender, né? De entrar em terapia, né? Permanecer na terapia, porque também é corajoso, né? É um processo. Né? Não são ali, você vai fazer 2, 3 sessões e pronto. É um processo. É um processo. Então, quando começa a ficar um pouco difícil, né? Tendo que entrar em assuntos mais delicados, por exemplo, normalmente eles se fecham, né? Então, vem todos os mecanismos de defesa se fecham. E aí, né, com muito trabalho, né, ali a maneira como o psicólogo tem que chegar e acolher esse paciente. Então, normalmente com os homens é mais difícil. Mesmo na terapia de casal, né, que vão, né, um casal homem e mulher, né? Então, quando eles chegam, né, normalmente é porque ela quis, sabe? Então, quando chega assim um casal hétero, normalmente eles vêm com essa informação, assim, sabe? Com essa frase feita. A gente espera que com o tempo isso vá mudando, né, Luciane? Sim. Aproveitando que você trabalha com psicologia na educação, tem foco em temas como você falou, gordofobia, bullying. Como que a psicologia pode ajudar os educadores, aproveitando que a gente tem educadores assistindo a gente, dar esse suporte para os profissionais? Porque às vezes o profissional está passando ali por uma situação, né, no seu ambiente de trabalho, escola, instituição de ensino, e não é fácil, são situações violentas mesmo, né? E como que a psicologia ali acaba ajudando? Então, na universidade, a gente acredita muito, a gente chama de psicologia escolar crítica, né? Para a gente sair desse lugar da psicologização, sabe? Então, né, as pessoas têm determinado comportamento porque tem alguma questão psicológica. É claro, muitas vezes existem mesmo esse lado, mas a intenção, né, o meu trabalho como psicólogo escolar é de poder oferecer para o professor, para a gestão, né, para uma sala de aula, enxergar essa dificuldade vivenciada, né, mas vamos pensar na escola, né, como um todo, pensando em algumas situações, né? Então, por exemplo, a escola né, tem uma determinada sala que tem ali, né, que eles estão ali fazendo bullying com uma determinada criança. Então, normalmente, né, as pessoas, como que se trabalha? Essa criança que está sofrendo bullying encaminham para o trabalho do psicólogo clínico. Só que ela vai voltar no dia seguinte e vai voltar no outro dia, né? E vai sofrer de novo. E vai sofrer de novo. Então, a gente acredita, né, dentro do trabalho da psicologia escolar, que eu acredito, precisa ser um trabalho coletivo. Então, se a criança está sofrendo bullying, é com a sala de aula que a gente precisa trabalhar, né? É uma orientação para os professores daquela sala de aula. Então, os estágios, os projetos que a gente pensa são voltados para o coletivo. Então, tem aparecido muitas situações nesse sentido, sabe? Chega até a escola, e aí são casos de racismo, né? Questão de ideologia de gênero, identidade de gênero, né? A questão da gordofobia, né? E aí, né, pensando muito nessa questão do etarismo, né, falei assim, poxa, mais um assunto que a gente também precisa trabalhar, né, porque muitas vezes a gente escuta que assim, ele é novinho, ele precisa aprender a passar sobre isso, ele precisa aprender a se defender. A gente sabe que sim, né, tem uma psicanalista muito importante assim dentro da área da psicologia clínica, que ela é a Françoise Doutor, né? Ela fala que um dos primeiros traumas é quando a gente entra na escola. Então, não tem como escapar. Não tem como escapar. Então, a gente sabe o quanto isso é doloroso, sabe? Então, a gente precisa trabalhar
com esse grupo, sabe? De pensar em formação para esse professor, de como atuar diante dessas dificuldades de bullying. E não é fácil, sabe? A gente enxerga a educação do jeito que está hoje, né? Virou uma grande empresa. E então, pensando muitas vezes nessas dificuldades educacionais que a gente percebe, então, pensar em questões sociais para serem trabalhadas, né, para que a gente possa avançar no processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor que está sofrendo a sua dificuldade, né, não adianta ele, muitas vezes, encaminhar essa criança. Né? E não só porque ela está sofrendo bullying por um determinado assunto, por um aspecto social, mas vamos assim, é uma criança que ela não fica sentada na cadeira, uma criança que ela ainda não está alfabetizada, então precisa ser encaminhada. Então, ok, muitas vezes existem esses diagnósticos, mas ela vai voltar no dia seguinte. Então, o quanto a gente precisa orientar esse professor. Então, o quanto que seria importante nessas semanas de planejamento, né? Trazer oportunidades práticas para auxiliar o professor, né? Para auxiliar a gestão em pensar em possibilidades de atuação, né? Porque eles estão esgotados, né? Os professores estão esgotados com as condições de trabalho e a gente fala para eles, olha, vocês precisam pesquisar mais atividades. Não tem tempo, né? Então, o quanto que o psicólogo escolar ele pode chegar com novas possibilidades de trabalho para repensar, né, esse dia a dia da sala de aula, que é complicado, né? E assim, é complicado para o professor e é complicado para a gestão. Então, para a gente poder pensar nessa atuação, né? Então, assim, é um trabalho psicologia escolar e educacional, né? Então, ao mesmo tempo que a gente foca, né, em aspectos dentro de uma sala de aula, em um professor, mas acaba reverberando na escola inteira. E essa questão do etarismo também que a gente está falando, Luciane, é bom a gente destacar aí que ela pode ser trabalhada, então, também na sala de aula ali, com crianças pequenas, a gente já, né, ou adolescentes, já falar sobre o etarismo para quando chegar lá no mercado de trabalho, nas relações sociais, não ter esse problema de etarismo. Sim, com certeza, né? Até foi um assunto que eu pensei muito, que eu falo que eu deixei passar esse ano, né? Porque a gente trabalhou muito essa questão do bullying por conta da questão do racismo, né, que foram assim vários projetos que que eu supervisionei, né, então a questão do racismo e a questão, né, da identidade de gênero, né. Falei assim, mas faltou a gente falar sobre a questão da idade, né? Porque nos adolescentes, muitas vezes, eles acabam sendo vistos assim, mas são adolescentes, eles são mesmo difíceis de lidar, né? Porque vem de uma família assim, ou vem, né, vivencia uma determinada situação. Então, percebe que dentro do próprio, né, ali, dos movimentos dos professores, da gestão, né, isso acaba sendo o etarismo também, né? Porque, são adolescentes, não tem o que trazer, né? E até falando com você agora, eu lembrei de um projeto que foi muito bonito, que foi de um quarteto que eles chegaram na escola com essa queixa, né? Que os adolescentes não têm nada para dizer, não têm perspectiva de futuro. E aí o projeto desenvolvido foi muito bonito, porque assim, eles conseguiram fazer uma intervenção que veio do jovem, que veio do aluno, sabe? Então, perceba o quanto a gente pode influenciar nesse sentido também como psicólogo escolar, né? Trazendo esses assuntos, porque daí a gente acho que acaba esbarrando um pouco na questão dos mais jovens, né? Dos adolescentes. Mas também falar do respeito para com as pessoas mais velhas, porque daí a gente entra no lugar de olhar para o professor, né? De respeitar esse professor, do espaço que ele está ocupando ali dentro, né? É uma pessoa que está ali como mediador para trazer orientações importantes, né? Trazer conhecimento, então, sabe, né? Uma via aí para trabalhar tanto com os mais novos, né? Pensando no caso dos adolescentes, quanto pensar, né? Trabalhar na faixa etária mais velha, pensando nos professores. Então dá para se trabalhar bastante frentes dentro da escola, psicologia, etarismo, né? Sim. Só levar o assunto aí para a sala de aula. Sim, né? Acho que como a gente estava falando a respeito do assunto, faz pensar, né? Ela promove reflexão. Então, trazer sempre assuntos difíceis, né? A gente vai se acostumando com o tema.
e proporciona reflexão. Se não tem reflexão, normalmente a gente se afasta, se assusta, né? E falando a respeito de vários assuntos, por mais difíceis que sejam, né, sabe, vai aparecendo ali dentro da nossa escuta, sabe? Então, as pessoas vão se apropriando desse tema, né? Acho que se a gente for pensar aí, né, em situações, em assuntos populares, né? Não foi assim que foi chegando, né? Ele foi sendo discutido, as pessoas foram pensando mais, né? Então, acho que existem várias possibilidades, mas com certeza, falar, discutir, o diálogo é significativo nesse momento. É o caminho. Eu gosto bastante de falar aqui de leitura, pedir para quem, né, vem acompanhar o podcast também trazer sugestões para quem está assistindo a gente. A Luciane trouxe uma sugestão de livro, o Léo vai colocar aqui a capa na tela pra gente. Se eu pudesse viver minha vida novamente, Rubem Alves. Eu sou apaixonada por Rubem Alves. Então, assim, todo o material dele é muito interessante, né? E ele gosta de escrever, né? Gostava de escrever sobre a velhice. Então, tem vários temas, várias crônicas super interessantes dele, né? Mas eu separei esse livro porque ele vai fazendo um resgate de memórias, sabe? E ele fala assim, o quanto a gente precisa pensar, resgatar essas questões, né? Para a gente poder viver depois com alegria, sabe? Então, acho que, né, vindo de um grande autor, para pensar, né, assim, sabendo que o quanto é difícil envelhecer de verdade, né? Mas que a gente possa trazer isso de uma forma mais leve, sabe? Então, com as leituras deles, né, dos livros dele, né, tem algumas crônicas também, são muito legais. Não tem só esse material, tá? Mas, então, ele vai trazendo assim, né? Vamos viver de uma forma, tentar viver de uma forma mais alegre. A gente sabe que não é fácil, mas vamos tentar trazer, né, um pouco mais de alegria. Eu acho que é necessário. Vou aproveitar sua deixa para falar do livro que eu trouxe também, Luciane, que ele também tem bastante a ver com esse que você trouxe. Para a vida toda valer a pena viver, pequeno manual para envelhecer com alegria. Ana Cláudia Quintana Arantes, que é médica, especialista, gerontologia, também tem alguns livros sobre envelhecimento. E esse aqui também vai aí no mesmo caminho. Eu acho que o Rubem Alves é um pouco mais literatura, né? Esse aqui é um pouco mais prático. Tá. Mas também ajuda a pensar, a trazer aí mais alegria pro envelhecimento, que a gente sabe não é fácil, mas é possível. Sim. Então, eu vou deixar essa aqui, a minha sugestão. E você também queria sugerir uma série, é isso? Fala pra gente. Foi. Eu assisti uma série, porque saiu a segunda temporada agora, né? E eu achei super divertida. Um espião infiltrado, né? Então, ele é o Ted Danson. Ele se interna não sei se é assim, acho que ele começa a morar num asilo, né? Para ele vai investigar um roubo de joias. E é bonito de ver, porque ele também é uma pessoa mais velha e ele vai conversando com as pessoas do espaço e vai percebendo, né, questões de família, questões da solidão, né, questões da finitude. E aí, então, ao mesmo tempo que, né, é uma comédia, mas ao mesmo tempo que ele, né, é engraçado, então permite essas reflexões. A segunda temporada eu ainda não assisti, né? Tô esperando as férias. Mas eu achei legal pra gente poder pensar, sabe? A questão, assim, do envelhecer com saúde, sabe? Esse ator, né? Ele nunca parou de atuar, sabe? Então, eu acho que é interessante, assim, tá? Eu sugiro essa série. É curtinha, tá? Pra gente assistir no final de semana. Tá onde? Na Netflix? Netflix. Certo. Luciane, a gente vai caminhando aí pro final. Queria que você deixasse uma mensagem também para quem tá acompanhando a gente falamos bastante dessa questão do etarismo, mas e também a questão da psicologia, o pessoal 60 a mais, 50 a mais, para procurar também, quando precisa, esses atendimentos. Sim, para que eles possam se sentir mais à vontade, né? De poder procurar, de entender que é um profissional sério, né? Um profissional da ciência. Então, quanto precisa focar direcionar suas dificuldades, né?
para que esse profissional possa te ajudar nesse sentido, né? Não ter medo, sabe? Porque muitas vezes eu entendo que tem medo, né? Porque ainda não conhece exatamente o que um profissional pode fazer, mas, né, o profissional da psicologia, ele está ali para te acolher, para te ouvir, para escutar essas dificuldades e ajudar e caminhar junto com você, né? Então, é o paciente, né? É a pessoa que toma as suas decisões, mas junto com o profissional de saúde mental, né, no sentido de poder auxiliá-lo nesse momento, né, porque é complicado, sim, né, então, assim, as mudanças do corpo, a mudança da cabeça, as mudanças sociais, então, de fato, precisa de ajuda. Com certeza. E quem quiser também acompanhar um pouco mais seu trabalho, redes sociais, costuma usar, como é que é? Eu tenho no Instagram, né, Luciane, _ Miranda, né, então tem lá alguns comentários, né, tem algumas fotinhas, então, né, tem meu contato, a gente pode ficar à vontade lá, pode me seguir. Combinado. Luciane, e agradeço, então, sua disponibilidade, estar aqui trazer, a gente falar desse assunto tão importante. Espero que tenha ajudado, alertado algumas pessoas para refletir mais sobre isso. E também trazido esse alerta para quem é 60 mais, 50 mais, para procurar psicologia se precisar, se tiver nessa necessidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Como eu falei, acho que é importante a gente falar sobre isso, o diálogo, trazer esse assunto, né? Vai ficando, né, mais tranquilo da gente conversar, promove a reflexão. Então, essa é a minha intenção. Vamos trazer o diálogo. Ótimo. Muito obrigada. Agradeço também a você que acompanhou mais um episódio do nosso Educa Podcast desse ano. Reforço, então, né? Curte aqui, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o nosso próximo episódio, então. Tchau, tchau.